acompanhando pela internet, agora tem a opção também de participar conosco aqui do nosso programa, aqui o Forrozão 98, que entra no bloco, entra no quadro Podcast da 98, a entrevista do dia, a entrevista que a gente hoje vai destacar, o Nossa Terra, o nosso Jaibaras é destaque a partir de agora, com a presença do professor Ian de História. Seja bem-vindo, Ian, pela primeira vez no Jaibar, pela primeira vez aqui no estúdio da Jaibaras FM. Você que é residente aqui no bairro Barragem, você que foi aluno aqui das escolas no distrito de Jaibaras, tem a formação de História e o povão quer ver e ouvir, aliás, quer ver, assistindo, que já estamos ao vivo pelo Facebook, e quer ouvir o seu perfil. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Rapaz, é uma alegria muito grande, né? Estou aqui na primeira vez na rádio. Lembro-me que era um sonho antigo, né? Todo mundo comentava sobre a criação da rádio. E estou aqui nessa materialização, né, cara? Estou muito feliz, orgulhoso, honrado e também muito nervoso, né? Mas estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que meus colegas, né, historiadores aqui também da localidade. Desde já mandar um abraço para todos eles, né? Professor Rubens, Maxon, Josué, Genilson, que escreveram também sobre a história do nosso distrito. E eu fico dessa responsabilidade, né, de trazer um pouquinho, conversar com vocês, né? Desejar um bom dia para cada um de vocês que estão nos escutando, um sábado de descanso, de trabalho, que seja um dia maravilhoso para vocês, para todos nós, né? Com relação à sua formação, teve estudos pelo Jaibaras? Sim, sou filho aqui do Raimundo Santana, escola de ensino fundamental ali no bairro da Barragem, depois vim para cá pro Aires de Souza, e sou graduado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, graduei ali em 2018, 2014, 2018. Atualmente sou professor da rede pública, municipal e estadual, aqui, e também, né, curso pedagogia e faço algumas pesquisas aí na área da história, focada aqui na nossa região, focada em religiosidade, e é isso aí, vamos lá conversar, iniciar aí logo a conversa. Vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas e nesse momento a nossa audiência se espalha em todos os Jaibaras, nossas localidades vizinhas, Torto, Aprazível, e temos pessoas de famílias que moram também nesses distritos e têm suas dúvidas com relação à formação dos Jaibaras. A gente inicia falando um pouco das fazendas. Como os nomes, como é que foi formada aí, antes do açude, a existência dessas fazendas aqui na região? Me parece que tem algumas fazendas com os nomes famosos aqui na região, e o povo tem a dúvida de quais são as fazendas. Explica aí um pouquinho. Bem, sobre fazenda, né, gente? A colonização, a ocupação do estado do Ceará, ele se deu basicamente pelas fazendas de criar, né? Aquelas criações de gado, ovelhas, pequenos animais, aquela pequena horta e tal. Então, o Jaibaras ele não vai escapar do que foi no estado do Ceará inteiro, nem também toda a região Nordeste, né? Bora lá. Haviam várias fazendas aqui na região, certo? Aí, só que fica um pouco difícil que muitos documentos históricos não têm o registro. Quando tem, foi perdido. Mas o que a gente sabe, haviam as fazendas Pirambeba, Fazenda Boa Vista, tinha a Fazenda Jaibaras de Cima, o sítio Papucu, certo? Então são nomes que fazem parte do nosso núcleo, da nossa região. Para você ter ideia sobre a presença das fazendas, haviam fazendas aqui hoje aqui no Jaibaras, né? Aquela Casa Grande do Alto, né? Quando você chega aqui no distrito, ali é a Fazenda Boa Vista, a Fazenda Pirambeba, né? Que muitos dizem que a sede é onde é a casa do seu Edmar, certo? E se você for para outras áreas do Mulugu, próxima àquela área do São Vicente, elas tem mais ruínas e casas que a gente consegue perceber o quão são antigas quanto? De 100, 150 anos. Para você ter ideia, existem registros de sesmarias, né, quando era doada terras para pessoas particulares, para incentivar a colonização no interior. Nós temos registros de casamentos, de entrega de sesmarias de terra do início de 1700, 1708, certo? Quando Gonçalo Pessoa ele vem e recebe
sesmaria de terra aqui na nossa região. Não fora essa data de sesmaria, datada de 1708, nós temos casamentos, nós temos registro de batismo, e são dados variados, 1733, 1740, até algo curioso que foi um assassinato, parece que a mulher mandou matar o marido para poder ficar com a herança, também foi nessa região acima do Jaibaras. Então, para você ver que a nossa localidade, ela não é de ontem, né? Ela remete toda essa antiguidade. Porém, em termos de população, habitação, daquele crescimento populacional, a gente vai ver muito posterior, principalmente ali depois dos anos 1900, né? Certo. Outro detalhe interessante é a questão da comunidade de São Vicente, que hoje é o setor 1, Sim. né? Que me parece que São Vicente foi distrito de Sobral, Sim. antes de Jaibaras passar a ser distrito, que o Jaibaras cresceu e tal. E São Vicente era relativamente um distrito, me parece que bem populoso, né? Pela família, as famílias dos Galinhas d'Água, aquela mistura de famílias, Linhares, Aragão, Aguiar, Ponte, Ferreira. Então, assim, essa misturas de sobrenomes aí que deu essa fama na região. E São Vicente me parece que foi uma localidade importante até para a construção do açude de Jaibaras. Eu soube informações que funcionários da construção do açude iam pegar arroz, feijão no setor 1, a alimentação me parece que vinha do setor 1 para Jaibaras. Você tem esse conhecimento? Vamos lá. Pessoal, vamos por partes. Vamos por partes. O São Vicente, ele é uma das localidades que a gente tem um registro que são mais antigas aqui. Vamos lá. Haviam várias outras localidades, interiores, pequenos povoados, Saquinho, Malhada de Baixo, né? O próprio São Vicente. Dentre esses, o que ganhou mais destaque, o que tinha mais destaque era o São Vicente. Né? À toa, até mesmo vi umas postagens no perfil do nosso amigo Paulo, do atual pároco local, né? Ele tinha ido lá. Essa matéria tá bombando. Pronto, tá bombando. Padre Eufrásio, né? Padre Eufrásio. O atual pároco, ele tinha ido lá e viu a igreja de São Vicente de Paulo. Aquela igreja ela foi construída em 1895, se não me falha a memória, né? Na época o vigário de Sobral fazia parte da paróquia do patrocínio, certo? Então muitos registros aqui de Jaibaras estão lá. E aí, se a gente já tem um prédio desse porte, desse tempo, então remete que antes, né, já havia um certo movimento de pessoas. Isso comprova que sim, o São Vicente era muito mais povoado do que hoje Jaibaras. O Jaibaras, pessoal, ele veio crescer a partir do açude. Isso é bom a gente fixar, certo? Então, se você quiser registro dos anos 1800, 1700, 1800, é para essa área, São Vicente interiores. Pois bem, sim, o São Vicente era bem mais ocupado, bem mais povoado. Já cheguei a ler registros que quem abastecia Sobral de frutas, verduras, vinha da Meruoca, vinha do Jordão e vinha de São Vicente, certo? Muitos produtos agrícolas saíam daqui dessa região, daquela região, e iam para lá, para o Parque Sobral e abastecer a região. Pois bem, e como uma fonte de abastecimento é natural que vinha, começando na época da construção do açude, é natural que vinha produtos de lá de São Vicente para cá. Mas não só de São Vicente, mas também de outras regiões. Porque a construção do açude ela vai demandar esses recursos para os trabalhadores, né? Que eu acho que já vou entrar logo nessa questão do açude, para a gente também entender um pouco sobre o povoamento do Jaibaras. Bora lá. O açude, pessoal, só colocando logo, ele vai surgir naquele contexto das secas. Paulo, em 1932, surgiu uma seca grande, muito forte aqui no Ceará. A famosa seca de 32. Ela vai 32, aí em 33 já começam umas chuvas e já começa a amenizar. Nesse período de seca, nós temos as construções, para você ter noção, as construções dos campos de concentração no estado do Ceará. Houveram 7. 2 em Fortaleza, aí teve Quixeramobim, Senhor do Popeu, Crato, Ipu, o mais próximo a nós aqui do Ipu. Esses campos de concentração, não vai pensar que aqueles campos nazistas, ele é outra história. Os famosos currais do governo que eram chamados. Eram locais estratégicos que colocavam os retirantes, eles iam até esses locais para poder sobreviver. Retirantes que eu falo, aquele povo mais pobre, que não tinha nem eira nem beira, né? Certo. Né? E aí eles iam para lá para sobreviver, escapar.
muitas das vezes eles iam para a morte e nem sabia. Por que eu digo isso? Porque, gente, nesses campos de concentração, eles foram feitos para impedir que esses flagelados da seca, né, que a gente chama também, fossem até as cidades grandes, Sobral, Fortaleza, e assim começar a mendigar nas cidades. Para você ter uma ideia, existem registros na qual Dom José ele vai faz um telégrafo para o José América, então presidente inspetor de obras, né, ministro de obras públicas, para fazer sobre a construção de obras públicas para poder empregar esse povo. Aí, como exemplo, nós temos a Ponte Altão de Alencar, nós temos a própria construção do açude. Ela vai ser são obras que serão filhos da seca, digamos assim, né? Porque eram para empregar esse povo. Mas, mesmo diante da construção do açude, ainda o São Vicente ainda vai ser mais popular, mais populoso. Para você ter uma ideia, uma coisa bem interessante que eu fui visitar aqui a casa do seu famoso Chico do Hermes, né? O seu Chico do Hermes, eu contando lá a esposa dele, Dona Caixeira, a gente comentando lá, com essa casa tem quanto tempo? Não, tem mais de 100 anos. Aí conversa vai, ela pega e me diz uma coisa curiosa, que a frente da casa, ela não é voltada para a CE, né? Ela é, as costas da casa é voltada para a CE. Ela pegou e me disse aí, sabe por quê? Porque na frente da casa tinha uma estrada. Qual era a estrada? A estrada que ligava esses povoados menores, Saquinho, São Vicente. O que eu consigo perceber e entender com isso? O Jaibaras ele vai se desenvolver a partir do açude. Né? O nosso Jaibaras ele vai se desenvolver a partir do açude. Essas outras localidades são localidades centenárias que acabaram. Hoje tem apenas ruínas nessas áreas. Sim, sim. São apenas memórias, certo? Mas para você entender como é o que o Jaibaras ele é fruto do açude, e esse açude ele vai ser fruto da seca, né? Eu tive até fazendo uma visita há 7 anos atrás na comunidade de Malhada de Baixo. Malhada de Baixo. Que onde tem raízes da minha família, minha mãe é de lá. E a gente foi até na casa que ela morava, estava a parte do piso, uma parte, e um altar, uma parte de um altar que a minha bisavó fazia a reza do terço todo dia às 6 da tarde. Né? Aí, como você falou, está em ruínas, né? Sim. Só se encontrava as ruínas ali. Sim. E esse detalhe, o São Vicente é uma parte rica, inclusive essa matéria que o Padre Eufrásio esteve com o pessoal do Sobral Online, está uma repercussão, só na minha página já está chegando a mais de 150 mil visualizações, né? É uma igreja que faz parte da cultura de Sobral, já está tombado, né? A igreja de setor 1 de São Vicente, a ou não? A igreja de setor 1 ela não é tombada. Ainda não? Não. Né? Assim, o único prédio tombado que nós temos aqui em Sobral é o Teatro São João. Quando a gente fala como tombado, que a gente não pode modificar nem por dentro nem por fora. Certo. E as igrejas, elas estão dentro daquela área do núcleo histórico, ou seja, também elas não podem ser alteradas, certo? Mas protegido por lei mesmo é o teatro, mas isso não vai impedir que as igrejas também sejam demolidas ou alteradas esteticamente, claro que não. Muito pelo contrário, elas são preservadas. E aí, sobre aqui de São Vicente, a gente consegue perceber que ela vai seguir esse alinhamento, né? Questões arquitetônicas, que vão remontar a esse período do final dos 800 e início dos 900. Né? O construtor, que era um grande fazendeiro, que foi o seu Vicente Bezerra de Araújo, né? E, inclusive, são sobrenomes que são da região, né? Os Bezerros, Ribeiros da Silva, os Ferreira da Ponte, Gomes Parente, os Ferreira Gomes, são, pessoal, são famílias que habitavam aqui a região, né? São famílias antigas aqui da região, na qual hoje tem, né, seus descendentes. Né? Então, sobre a população, só para a gente finalizar um pouquinho sobre o povoamento de São Vicente, eu pesquisando também alguns registros de batismo, estava pesquisando o registro de batismo da avó da minha sogra, Dona Terezinha. Ela dizia que era daqui de São Vicente e tal. Aí ela pegou, eu fui pesquisar, o batistério dela tinha lá, a Capela de São Vicente de Paula. Estava ligado no livro de tombo, lá da igreja do Patrocínio. E aí eu pesquisando, folheando, passando, né? Pesquisando pela internet, no site. Aí encontrei vários outros registros também do São Vicente. Mas isso foi na década de 40. E o que é interessante é que aqui no Jaibaras tinha uma igreja. Ela foi construída em 35. 1935? Tinha uma igreja católica aqui. Santa Terezinha também. Li até uma notícia do jornal falando sobre, né, como é bom, que é para atender as almas. Que almas eram essas? As almas que estavam trabalhando na construção do açude, né? O açude ele vai ser de 32 a 36. Certo.
E aí onde hoje é a escola Leonílio Gomes Parente, havia, né, um templo, ele foi de 35 até 39, a sua construção. Essa capela foi construída pelo Denox ou Foi pelos trabalhadores, pelos trabalhadores aqui da área do Denox. Certo. Muitas dessas igrejas, elas não tinham construção pela instituição, pela diocese, melhor dizendo. Não partiam da diocese, partiam da comunidade local. Essa igreja do São Vicente foi construída por um fazendeiro, certo? Inclusive, até lá, se você perceber, próximo ao altar tem lá um destaque no piso, que é onde eles estão enterrados. Que é essa prática, né? Isso o casal. Isso o casal, né? Dos construtores da igreja. Vicente e sua esposa. Tem um nome, tem a data, eu não percebi. A data eu não lembro se tem lá. Não lembro exatamente, mas você consegue perceber o destaque no piso que estão lá enterrados. Isso eu vou ficar devendo a vocês. Pronto, quem está ligado aqui já pelo Facebook, o Egnaldo Silva no Alto Alegre, acompanhando, o Jussier lá no Baracho Jordão, aí, o Edson Silva Luz, ele está em Brasília, ele trabalha no STF, está plugado, não sei se ele está de folga, está acompanhando aqui pelo Facebook. O João Paulo, também bom dia, acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, Jaibaras FM e o meu Facebook ao vivo. Bom, entrando aqui já para a gente entrar no assunto Açude Aires de Souza, vamos falar do início aí da construção e teve novidades aí, Ian, com relação a dúvidas de muita gente dos Jaibaras que questionavam nas calçadas sobre a construção do açude que não, aliás, não, olha, pessoal nas calçadas, olha, o açude de Jaibaras foi construído à base de animais dando suporte, não com máquinas. E foi ao contrário. A gente já conseguiu postar fotos que sim. Teve maquinário. E aí? E não só fotos, mas também até anúncios. Eu lembro que eu também vi algum anúncio de jornais fazendo venda de caminhões. Vendo caminhão caçamba trabalhado nas obras do Jaibara. Não é nem o Jaibaras, Jaibara, né? É o Jaibara sem um S, né? Sem um S. Pra você ver, né, os nomes. E aí ele estava anunciando venda de caminhões. Mas foi, gente. A gente está a construção ele vai ser na década de 30, certo? O objetivo era contratar o maior número de flagelados, como eu falei para vocês, né? Os flagelados que estavam fugindo das secas. Então, essas obras como aquela ponte Otton de Alencar, aquela ponte, primeira ponte ali que liga até o Ciaçabá, quem vai, né, ali para o Sobral, essas obras elas vão ter o objetivo de contratar o maior número de pessoas. Isso é fato, mas não vai anular a construção, a participação das máquinas, né? Estávamos também em um novo período, década de 30, Getúlio Vargas, né, a modernização do Brasil. E a gente consegue perceber que sim, houve a presença de máquinas. Claro que não vai anular o trabalho braçal, certo? Mas que sim, houve sim a presença de máquinas na construção do nosso açude. Viu? Vale ressaltar. Aí a gente conseguiu ver isso daí porque teve umas fotos, até uma história bem curiosa, um colega meu, Sávio, ele me mandou um link, né? O Sávio pegou e mandou um link, olha só uma foto aqui. Aí eu vi lá a foto de Jaibaras. Eu conheci aquele site, eu já tinha visto antes, mas não, o Sávio me mandou, eu vou dar uma pesquisada melhor. Aí eu pesquisei, procurei, encontrei aquelas fotos, né, que até tá no perfil, se você quiser ver, no perfil do Paulo Aguiar, ele tinha repostado essas imagens, e nessas imagens a gente consegue perceber na construção do açude, sim, a presença de máquinas, né, que vão auxiliar até por conta da magnitude da obra, né, logicamente, né, o trabalho humano também vai fazer obras grandiosas, né, vide as grandes pirâmides que a gente viu, mas atualmente nesse período, na década de 30, sim, houve a presença de ambos, né, não vai negar a existência do outro, certo, mas que não teve sim a presença das máquinas, explosivos. É interessante também nesses sobre os explosivos que tem um anúncio de uma morte de 2 pessoas por essas explosões. Eu não consegui ver ao certo, mas é uma coisa que me ainda aquele ponto de curiosidade. Certo. Vendo ali no cemitério da Boa Vista, eu vi 2 cruzes. Elas são datadas no mesmo período, tem a mesma aparência, né? Questão do material. Lembra muito com cruzes feitas de concreto. Certo. Década de 30, construção da açude. Deu as aparências, Penso eu que podem ser essas 2 pessoas, né, que podem ter morrido nessas explosões, falecidos, o corpo foram enterrados lá. Porque vale lembrar que muitas dessas pessoas não foram documentadas, lembradas.
Eram flagelados, estavam buscando socorro e tal. Vieram do Ipu os flagelados sobre essa informação. Muitos iam caminho do Ipu, lá tinha o campo de concentração do Ipu, né, e muitos também vinham daquela região para cá, para construir, não só na toda a região que tinha obra pública, Paulo, havia essa convergência de flagelados, né? Ou vindo de Sobral, ou vindo de Ipu, ou vindo de outras regiões. Né? O ponto interessante é que a gente percebe que lá tem um campo de concentração. Né? Que inclusive muitas pessoas morreram lá, chegou a registro, para você ter a ideia da crueldade que eram os campos, só voltando um pouquinho, e o contexto que foi a construção do nosso açude. Nesses campos de concentração, chegou a ter 1.000 mortes, 32 a 33, 1.000 mortes, quase 2 pessoas morreram por dia, né? Isso dos números oficiais. Isso pela seca? Eles estão lá no campo de concentração, para você ver a noção de como era insalubre, né? Era, como eu falei para vocês, muitos deles iam para o campo de concentração para buscar sobreviver, mas acabavam encontrando a morte. Ixi, certo? Porque lá não tinha assistência, muitas doenças, assim por diante, má alimentação, né? Aquela expressão amarela empombado que você já foi lá, né? E num período da seca, né? Sim, período de seca, né? Então, voltando sobre o nosso açude. E aí, para você ter ideia sobre esses trabalhadores, né? Vieram sim a comissão de engenheiros, o açude, pessoal, era pedido desde 1919, né? Em 19 nós temos a construção do açude de Forquilha, se não me engano, em Paguaçu-Mirim também, ele era esse período. E aí, as sociedades agrícolas, né? Pediam um reservatório para poder também conseguir ter fazer um perímetro irrigado, certo? E aí veio uma equipe de engenheiros, né? Estudos pelo engenheiro Abel Ribeiro, veio para cá, fez os estudos, começou a construção, se acidentou, né? Aí quem veio concluir foi o Gentil Guimarães Norberto Filho, que foi o engenheiro que concluiu aqui a obra do nosso açude, nossa parede, né? O João Jardel Ramos de Vajota, tá mandando um abraço, grande historiador, Ian. O Jardel é um grande amigo particular. Obrigado, Jardel. Um abração aí pra você. E aí, Vajota tá com a gente Vajota, aqui, viu? colega de Vajota. Doutorando em física, um grande amigo aí. Abraço, Jardel. Rafael. E com relação ao Aires de Souza? Aires de Souza, gente, ele era um santanense, nasceu ali em 1870. Ele não foi o engenheiro responsável por aqui, mas ele era chefe do IFOX. IFOX, Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, o antigo nome do DENOX. Ele vai mudar de nome, certo? De inspetoria vai virar para virar departamento. O IFOX, ele foi diretor durante muito tempo do IFOX, né? Esteve à frente de 12 a 33, de 12 a 1912, 1913, 15 a 18, 30 a 31. Então ele foi uma pessoa importante dentro da inspetoria. Ele, engenheiro, filho aqui de Santana da Caraú, tá bom? Nasceu na década de 70, 1870. Pronto, tem aqui a participação do nosso diretor Bené Gomes, direto de Sobral, está ligado aqui com a programação. Bom dia, Bené. Um abraço, Bené. Seja bem-vindo, bom dia. Nosso companheiro Bené Gomes. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Jaibaras FM. Também bom dia ao convidado aí, o professor. Seja bem-vindo. Um excelente assunto para ser tocado aí, né? Esse sábado da manhã, com o Paulo Aguiar aí na frente. Bom, eu estou escutando aqui. Fico muito feliz aí. Obrigado, Bené. Assunto, como eu falei agora há pouco. E ele falou, aí vocês tocaram no assunto São Vicente, Saquinho. Em 1979, meu pai, ele ganhou um casarão lá no Saquinho, né? Casarão antigo, muito antigo, né? Entre o Saquinho e o Mulugô. E lá foi demolido. Só que os tijolos, muito antigos, meu pai comprou, né? Comprou de um cidadão lá. E ele trouxe mais ou menos uns 4 milheiros de tijolos, muito antigo, muito grande. Aqueles casarões, tijolos muito fortes, né? Então, basicamente, a casa da minha mãe hoje aqui em Sobral foi construída com esses tijolos que meu pai comprou aí no Saquinho. Aí eu me lembrei, eu tive uma lembrança muito grande,
dos casarões que a gente passava por lá, aquelas fazendas, Muitas, né, em ruínas já, muitas. algumas pessoas já saindo, das suas localidades, procurando os locais mais povoados, Sim. né? Eu, eu, eu tenho assim um grande desejo ainda, e eu tinha esse projeto de fazer, era o quê? Revitalizar a cadeia pública aí, né? Era um dos passos que quando eu estava na frente aí da limpeza pública, eu ia fazer esse pedido, revitalizar lá, fazer um local bem legal mesmo para deixar pintadinho tudo, né? E outra, é Lindo, lindo. colocar de volta um símbolo que o Jaibaras tinha, né? Para todos nós que morava aí, que era chamada a cachorra. Na hora que tocava a cachorra era o horário que a gente tinha um relógio certo. Todo mundo escutava a cachorra sendo tocada. Então, nessa área aí da igreja, ela ficava próxima à guarita do Denox. Eu vou até levar o padre Eufrásio para ver se tem como a gente colocar lá como um símbolo que Jaibaras sempre teve na comunidade, que é o símbolo da cachorra. Você colocaria lá como se fosse um símbolo para voltar à memória de alguns que lembra, né? Que não teve essa oportunidade, mas fica para os curiosos pra perguntar. Então é uma coisa que eu tinha em mente de ser colocado como se fosse uma relíquia, né? Mas basicamente é isso a história, que algumas lembranças que passa aqui, vocês conversando aí, e a gente, na infância aí no Jaibaras, a gente conviveu com esse tempo bom, tá bom? Abraço a todos aí, cara, e valeu aí, valeu, Paulo, abraço. Daí tivemos a participação do nosso diretor Bené Gomes, e o Bené fez algumas colocações que eu vou passar aqui também. Uma história de menino que eu participei, eu conversando com o Ian aqui em off. Ele falou sobre a cadeia pública de Jaibaras, que é o antigo litro. O litro. O litro. Aquele ali perto do. Próximo ali do açude, na galeria, você percebe que tem tipo um cubículo, né? Um espaço de concreto, muito bem feito, inclusive todo fechado, né? Um concreto muito bem feito, grosso as paredes, né? E ali, gente, era para ficar os que quebravam as regras do uso do açude. Porque na época no início da construção havia uma fiscalização bem maior, né? Que ficavam depois da construção os funcionários do Denox. E aí o vigilante, né, chamado. Então não podia pescar com todo tipo de rede, não podia pescar em certos períodos do ano, não podia pegar o peixe, ele tinha que ter um tamanho, não podia lavar animais, né? Não podia utilizar roupa, lavar roupa nas águas do açude, tudo aquilo para poder preservar ainda mais, né? Um dos maiores patrimônios aqui da nossa localidade. E olha, aquele litro ele é utilizado, o pessoal chama de cadeia pública, né? Tinha lá era todo fechado, como a gente pode perceber a construção, aí tinha um portão, e logicamente aquele cara que infringiam as regras, né? De utilização do açude, das águas, ele era preso ali, né? Ele era detido ali por alguns dias, alguns momentos, certo? Mas depois era solto. Mas assim. Eu morri de medo. Eu morava naquela última casa lá do Denox, que hoje mora Expedito, Lelé. Eu moro lá. Quando a polícia prendia um lá, que aí chegava um momento lá que ele gritava, o preso gritava. Cara, eu morria de medo ali quando era menino, viu? Que ali, basicamente, o que faltava ser só uma solitária, né? Ali era só a pessoa que ficava ali presa. Mas para você ver como existem as regras, né, de utilização das águas. Aí um outro elemento aí que o Paulo certamente vai pegar a memória, que é dele mesmo, sobre a cachorra, né? O pessoal quer saber o que é a cachorra. A cachorra, pessoal, era um marcador de tempo, digamos assim, né? Era tipo como o Paulo me lembrou aqui, que até que eu me lembro quem escreveu também sobre foi o meu querido professor Genils, que foi um professor, abraço para ele, o Rubinho também foi um professor no ensino médio, abraço para os dois. E aí, para marcar tempo, para poder regular os horários, né? As pessoas iam lá, batiam, como se fosse o sino. Pronto, eu, menino na Rua do Denox, escutava direto que eu ficava a 100 metros da cachorra. O que acontece? A cachorra era uma parte de ferro redondo, Sim. parecido um pneu,
e pendurado lá numa outra parte de ferro. E de hora em hora, os vigilantes do Denox, eles, 1 hora da tarde, batiam uma. 2 horas, 2 pancadas. Nesse negócio despertou, Ian, na criançada ali da Rua do Denox, eu que morei na Rua do Denox, tinha uns amigos lá, filhos dos funcionários, todo menino queria bater na cachorra, né? Quando dava 7 horas, e os vigilantes do Denox tinham a ordem de não levar nenhuma criança lá para dentro. Aí teve um certo dia que o Zé Divar, que era o vigilante, já falecido, Zé Divar, que eu aperreava tanto a ele, dizia, Zé Divar, deixa eu bater pelo menos a de 6 horas. E ele um dia escondido me levou. E aí tinha um pedaço de ferro com a cabeça redonda e tal. E aí eu bati 6 vezes na cachorra. E essa cachorra, o som dela abrangiu os Jaibaras todo, né? Se eu não me engano, até em Poeirinha, às vezes devido ao vento, chegava o som lá. Sim, vale lembrar também que não existia tantas casas, né, que impediam o som. Mas aí para você ver uma das curiosidades, né, do nosso açude, né? Tempos mais vigorosos e mais ríspidos, digamos assim, em relação a como tratar as águas, a preservação das águas, né? Até uma coisa que a gente tem que aprender, né, sobre justamente essa preservação das águas, de um dos nossos maiores patrimônios, como eu já falei, certo? Então tudo isso eram zelos, né? A cachorra, logicamente, né, mais uma questão de demarcação de tempo, noção de tempo também. Nem todo mundo também tinha condição de comprar relógio, aquela coisa toda. Enfim, são outros aspectos culturais. E a questão da cachorra, os funcionários do Denox e muitos dos bairros aqui de Jaibaras ainda pequenos, eles iam de acordo com a cachorra no horário. Sim. É uma forma de marcar o tempo. Era uma forma de marcar o tempo. Esses sons, né, indicando as horas. Muitas pessoas não tinham relógio, não tinham acesso a comprar, né? Até para pegar Linhares, que era o ônibus que passava aqui no Jaibaras. Quando dava 5 horas da manhã, o pessoal já se acordava, tomava o banho já para pegar. Para poder pegar o ônibus. Para pegar o Linhares ali na barragem, e aqui o pessoal do centro, né? Sim. Tem outro assunto interessante aqui, com relação a jumentos, né? Eu soube informação também que o Denox contratou jumentos de fazendeiros aqui na região para o aporte. Muitos, como eu lhe falei, o que eles utilizavam, o que eles podiam utilizar da mão de obra local, eles utilizavam, certo? Então, logicamente, assim, eu não encontrei ainda registros documentados sobre isso. Certo. A questão de animais, né? Sim, que o debate nas calçadas aqui no Jaibaras era a questão. O Jaibaras foi construído à base de suporte de jumentos com barros, carregando barro, mais de 200 animais. Não, como eu lhe falei, a gente não está querendo, pelos registros que houve, inclusive para você, eu tive uma notícia de que um reclame, que eu acho que no número de caçambas que traziam a terra para o aterro daqui, do açude, para você perceber, a parede é enorme, gente. O que eu teve ter usado de aterro não foi brincadeira, não. E eu tinha visto, né, nessa notícia de que o número de caminhões ele tinha sido reduzido, né, para poder construir o aterro. Mas, como eu lhe falei, foi utilizado os dois, né? Existem locais que um caminhão não pode entrar, mas um jumento com dois, né, com 2 cestas ele podia. Então, né, foi utilizado também. A gente não encontrei registros ainda, mas que com certeza, certamente foi, viu, gente? Olha, está em Vajota acompanhando o nosso podcast. Aí eu, Lara, João Paulo aqui passando a mensagem. Bom dia, fale que essa casa na chegada de Jaibaras, na Cabeça do Alto, é feita de pedra. Morava escravos e lá tem diversidades nessa história. Aí já tem internauta comentando. Bora lá, show de bola. A mão de obra escrava, pessoal, ela foi utilizada, mas vale lembrar que, infelizmente, foi um passado cruel da nossa história. Sobral havia sim escravizados, né? Haviam proprietários de escravos. Se você puxou essa casa grande do alto, né, eu vou levar para outra casa, que são dos Saboias ali no setor 2. Aquela casa ali, ela não consegui, o que eu consegui de informações é que elas são dos Saboias. Pronto. Se você consegue, eu já tive a oportunidade de ir lá, ouvi falar que foi encontrado ferros escravocratas, ferros de escravos por lá. E aí, inclusive, teve uma casa lá, porque lá moram muitas famílias. Eu não quis ser invasivo, né? É uma casa que fica no alto? Fica a casa do alto, isso. Lá no setor 2. É na divisa setor 1, setor 2? Não, ela é mais no setor 2. Ela fica justamente em cima de um alto. Certo. Você já consegue entrar no setor, você consegue perceber, né?
o destaque da casa. Quando o Bené falou sobre tijolos, né, são tijolos compridos, largos, grandes, né, na construção que tem algumas partes que você consegue perceber. Untada com argamassa de barro. E há preservação de alguma coisa Não, lá? não há. Como eu lhe falei, 5 famílias, acho que eram 5. Na vez que eu fui lá, acho que eram 4 famílias, foi eu até um colega meu, Max, né, a gente deu uma volta por algumas casarões aqui da região, eu e o Max, e aí a gente foi lá naquela casa. Quando a gente foi lá, tinha um cômodo da casa que morava uma família, uma parte do teto estava caindo. Aí a gente foi no outro a gente tem eu pisei até com mais força no chão, percebi que existia tipo um espaço oco. Talvez possa ser usado, possa ter sido uma abertura para tipo um porão, para colocar, né, algum castigado, um escravo castigado, né? Mas eu já ouvi falar que ali naquela casa haviam ferros escravocratas de castigo, né? Certo. E aí nessa casa grande do alto aqui, disseram que sim, houve a mão de obra escrava. Eu ainda não encontrei registros históricos sobre. Isso não quer dizer que não tenha. Porque vamos lá, a dinâmica da história também é muito disso, né? Muitas respostas atuais no presente a gente vai encontrar no futuro, né? Muitas respostas. Então, eu não encontrei ainda registros, né, sobre algum fazendeiro aqui dos Jaibaras que haviam escravos, melhor dizendo, se eles eram escravocratas, mas vamos ligar pelo contexto. Nós temos grandes fazendeiros, né, pessoas com grandes posses, certo, de terras, léguas e léguas de terras aqui na nossa região, pessoas que 1700, final dos anos 1700 tinham uma casa coberta com telhas. Para nós é uma coisa mais simples do mundo, mas na época, minha gente, isso era só que podia, que tinha condições. Uma casa feita com tijolos, certo? Então, pode sim dizer que essas pessoas possuíam escravos. Não 10, 15, 20, talvez 2, 3. Por quê? Outro ponto que eu quero dizer para vocês, esse passado triste, esse nosso passado triste, um escravizado, né, que nem nasce escravo, ele era escravizado. Pessoa escravizada não era barata, não, era cara, certo? Quanto mais jovem, quanto mais forte, mais vigoroso, ele era caro. Nem todo fazendeiro tinha condições de comprar, certo? Mas a gente não pode anular que existiam, né, fazendeiros aqui que usavam mão de obra escrava. Né? Muito comum eram os vaqueiros, né, aquelas pessoas que moravam nessas terras, moravam nessas fazendas, cuidavam dos gados, das plantações, em troca da sua subsistência, né? Isso a gente pode afirmar categoricamente que haviam essas famílias mais pobres que moravam ao redor dessas grandes fazendas e sobreviviam daquilo que o proprietário da casa grande, né, da casa de fazenda, oferecia. Bom, deixa eu entrar aqui no assunto das dúvidas das pessoas que comentavam e comentam ainda sobre a construção do açude de Jaibaras, que teve sim maquinário, não só foi com animais e jumentos no suporte. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a construção da ponte ali do açude, essa construção da ponte que não tinha acesso, não tinha estrada não tinha, de Jaibaras a Cariré. Não. Eu também soube que o Denox, juntamente com a empresa terceirizada, realizou ali a construção da estrada Jaibaras-Cariré, e o Ataliba Neto está enviando aqui o Ataliba está me mandando aqui já um jornal. Pronto, esse Histórias Esquecidas. Esse era o Vicente do construtor lá da igreja do Isso, São Vicente. São Vicente. Ele até me parece que ainda é nosso conterrâneo ainda, de família, se eu não me engano, acima de tataravô. E isso o Ataliba me comentou, que o Ataliba gosta de estudar também essa parte. Grande abraço pro Ataliba. O Ataliba também é uma amiga aí. O Ataliba, gente, inclusive sobre essas casas antigas, voltando um pouquinho sobre as fazendas aqui da região, nas terras da família do Ataliba, tem uma casa que ela fica, acho que no comecinho do alto, quase na metade pro fim de um alto. Gente, a casa é enorme. Ela não é rebocada, ela é toda no tijolo, né? Tijolo, acho que era tijolo cru. O piso era aquele piso de ladrilho, feito com tijolo de barro, quadradinho. As colunas da casa, do alpendre, minha gente, dão quase 1 metro, né? 1 metro. Largas, né? Não existiam ferros como nós temos hoje em dia, então para sustentar eles faziam quanto mais larga a parede, mais firme e forte. A casa ainda está de pé, logicamente tem algumas
umas partes que tá caindo, fui lá com o Marcos, aí conversando com a Tariba, é na minha família, né? Diz ele que é o Ritataraneta aqui, o construtor da igreja lá de São Construtor. Vicente. Pois é, então pra você ver como esses sobrenomes, né, gente, também é uma coisa que eu pesquiso muito, eu faço muita associação, são sobrenomes. Se você perceber, tem Ribeiro por aqui, Ferreira da Ponte, Bezerra. Muitas das vezes eles têm uma aparência física parecida. Eles, logicamente, são famílias, né? Mas o sobrenome ele vai fazer esse vai remeter, né, a algumas características físicas. E aí, fora as propriedades, né, que ainda usufruem, que ainda tem, né? Isso só para você ver que são heranças de um passado. Aí tem os Gomes Parente, aqui tem Ferreira Gomes, na nossa região. Os Ribeiro, o Dom José, ele tem registros que diz que uma parte do rio, uma banda do rio, acho que a banda do rio esquerda era dos Ferreira da Ponte. Aqui E do a Rio do Jaibaras? Isso, aí do Rio Direito, isso é a data de Sesmaria, né? Dom José, no seu livro História de Sobral, ele veio comentar sobre isso, dos Ribeiro da Silva Ferreira da Ponte, né? Uma banda esquerda, uma banda esquerda, banda direita do Rio Ferreira da Ponte, e uma banda esquerda seria os Ribeiro da Silva. Se você perceber, faz um pouco de sentido, né? Certo. De um lado você vê grandes constituições de terra, que a gente vai pensar, de quem era? Não, seu fulano de tal Ferreira da Ponte, fulano de tal Ferreira da Ponte, Ferreira da Ponte, Ferreira da Ponte. Né, do outro lado do rio. Aí se você ver mais desse, era do fulano de tal do Ribeiro da Silva, Ribeiro então, tá entendendo? Então para você ver que são quebra-cabeças que vão se encaixando e mostram uma figura que faz sentido. Temos também aqui a construção da ponte que liga, eu não sei qual foi o ano, há uma dúvida, que tem algumas pontes feitas pelo Denox que ele deixava o ano registrado. Sim. Na ponte. Essas pontes do setor aqui tem, né? Sim, algumas elas algumas sim, tem, sim, né? Algumas tem. Sobre essas pontes, a barragem ela ia até não tem aquela outra ponte vazada, né, que a gente consegue passar ali pelo Sangrador. As obras da construção da ponte vai ter obras posteriores. A construção do Sangrador, o escama-peixe, que a gente chama, já vai ser de 37. Aquela outra ponte, uma outra barragem, a parede, né? Outra parede do outro lado, também vai ser desse período, né? À toa quando sangrou, o Marcos não registrou isso. Quando fez a açude, na primeira sangria, a água ela vazou também para aquela região e foi para aquela área do Saquinho, Malhada de Baixo, pegando São Vicente. Por isso que fizeram o suporte. Por isso que fizeram esse suporte, tá entendendo? Que é alto, não tão quanto esse, mas você consegue perceber que foi uma complementação das obras, digamos assim, né? E aí essa estrada de rodagem que liga Sobral a Ipu, Sobral a Ipu, que passa aqui pelo Sobral a Cariré, né? Cariré, Vajota, ele vai partir desse contexto ainda das obras públicas, né? De contratar essas pessoas, certo? Para poder dar emprego e garantir subsistência. Vale ressaltar que nós temos a estrada de ferro. A estrada de ferro de Sobral, pessoal, ela vai passar pela Boa Vista. E, inclusive, alguns registros históricos botam aquele local como Boa Vista, não, Boa Esperança. Pronto, Boa Esperança. Boa Esperança Cariré. Isso, Boa Esperança Cariré. Ali na Boa Esperança tem como se fosse uma estação do Jaibaras. Tem um nome ainda, né? Tem. Estação Jaibaras. Lá ela é de 1924, se não me falha a memória, aquela estaçãozinha. Certo? Então, para você ver, a principal meio de transporte naquela época, moderno, era o trem, né? E o trem fazia ligação, Sobral e Ipu, Sobral Campos. Pessoal da Malhada de Baixo, eu tenho informação, a própria minha mãe, ela disse que saiu com a família, saía a pé da Malhada de Baixo para Boa Esperança para pegar o trem para ir para Sobral. Cara, que relato maravilhoso, macho. Eu não peguei um relato desse na minha época de construções, aí tava mais tempo para pesquisar. Então, para você ver, esse relato do Paulo aí é muito interessante, né? Ela sai da Malhada para lá. Né? Isso vai lembrar aqui. Eu acho que dá uns 10 km a mais. Como a gente falava. Né? Que essas localidades eram bem mais povoadas e mais próximos de lá do trem do que daqui. O nosso açude, nosso Jaibaras, ele vai dar um boom, pessoal, a partir da construção do açude. Ele não existia Jaibaras, né? Existia o São Vicente. São Vicente. Aí a gente tem registros ali que em 36 e 38 Sobral era contato com alguns distritos. Nesses registros
36, 38, 36, 37, tinha lá o São Vicente como distrito Sobral. Sim. São Vicente. São Vicente foi distrito, né? E aí, em dezembro de 38, já passa a existir o que? O Jaibaras. 38, finalização do açude. Já muitas casas do Denox Já aqui com algumas ruas, casas né? com ruas, até água encanada, né? Essas casas principais. E aí, só que vai ter um boom de povoamento aqui no Jaibaras em um outro período importante na história da nossa região, que é a desapropriação. Eu costumo pensar e dizer que essa desapropriação ela vai acabar com essas regiões, esses interiores, Marado de Baixo, Saquinha, assim por diante. O que houve? O São Vicente, né, ele vai ter esse boom de produção agrícola, principalmente depois da construção dos canais de irrigação, década de 40, 50, vai ter a construção dos canais de irrigação, e o que era já intensivo vai intensificar ainda mais, que é a produção de alimentos. Em algumas entrevistas, Dona Eline Ribeiro, né, ela vem comentar, o próprio meu sogro, Pirrito, me dizer que lá era fartura, né? Para você ver, São Vicente, ali malhado de baixo, a fartura era grande, fartura. saía caminhões de banana, Olha aí, coco, né? Goiaba, coco, manga, então vários tipos de frutas eram produzidos por lá. E aí na década de 70, período da ditadura do civil-militar, ele vinha, década de 70, aí tem a política do colonato. Vai ocorrer a desapropriação daquelas famílias, muitas delas receberam, né, indenização, né? Indenização miserável, né, os valores muito bem abaixo. Muitas casas, para você ter ideia como era a pobreza, demolia a casa e reaproveitava os tijolos. Tijolos, caibros, telhas. A troco de quê? Porque parece que o projeto não fluiu, né? Não fluiu. Não o projeto era para quê? Para criar aumentar ainda mais a população, criar essas terras. Essas terras iriam ter algumas produções específicas, né, pelo governo, arroz, essas coisas e tal, mas ia ter a produção agrícola. Para outras famílias também. Enfim, uma coisa no meio do governo federal está mais presente também na Mas região. isso foi geral ou foi só no Jaibaras? Não, foi várias outras regiões também do Nordeste. E aí, para você ter ideia sobre essa questão do colonato, um amigo meu, ele estava lembrando aqui, a família dele é de Itapajé. Ele tinha me comentado que o avô dele veio para cá por causa desse colonato. Olha aí. Né? E aí o colonato, ele direcionou ainda mais algumas produções agrícolas, né? Não deu certo, o que restringiu muito mais ainda, né? E, como eu lhe falei, muitas famílias vieram para cá, para o Jaibaras, né? Aí quando vinham para cá, se dispersaram, né? Vieram para cá, para o Jaibaras, foram para Cariré, foram para Sobral, Mucambo, e assim por diante, estados aqui da região. E aí o Jaibaras ele vai ter esse boom populacional, década de 70, e de 70 em diante ele vai se fixar como o distrito sede, né? Algumas casas aqui, muitos dizem, principalmente ao redor ali da Praça Mata da Igreja, ali próximo ao Leonílio, muitas casas ali foram construídas com restos de casas vindas do São Vicente. Interessante. Né? Tijolos, caibros, telhas, para você ver que nem todo mundo tinha condições de reconstruir a vida. E ali, né, foi esse boom populacional. E de 70 em diante, né, o Jaibaras ele vem crescendo, atualmente está com pouco mais de 7 mil pessoas, né? O Jaibaras já tem mais de 10 mil. De 70, né? Isso, não, aqui, houve o último censo, né? Mas tem esse número de população juntando toda a região, certo? Mas pouco mais de 10 mil pessoas, um distrito grande, mais populoso de Sobral, né? Em extensão territorial ele perde, mas em questão de população ele é o maior, certo? Tem participação. Opa, vamos lá. Tem participação. O João Jardel participando. Tá chegando aqui Joselma Lima, uma verdadeira aula de história do nosso lugar. Parabéns, querido. Você é show. Obrigado, Joselma. Um abraço, minha flor. Carlos Souza, parabéns aqui pela matéria. Tem participação aqui de internauta. Olha, o Bené Gomes mandou um mapa aqui. Como tá interessante aqui o podcast. Pronto. Já mandaram um mapa aqui de Sobral e o Bené diz assim: Paulo, a região do Bonfim, Paulo e Ian, a região do Bonfim até Boa Esperança
ela era conhecida como região dos Jaibaras. Sim. Aqui tem toda a história das famílias de Sobral e localidades dos distritos de Sobral, escrito pelo Padre Sadoc. Ele mandou até a Isso. foto aqui do livro. Ó, quando ele falou sobre essa questão aí, já é outro assunto interessante, sobre os Jaibaras de cima e os Jaibaras de baixo. Que é como se Que fosse a gente São tinha. Vicente, é? Não, tinha essa divisão. Né? Vamos lá para as Jaibaras. As Jaibaras de cima, viu muitas fazendas, né, também, nas Jaibaras de cima. Que era justamente essa questão geográfica, né? As Jaibaras de baixo, mais próximo ali à Foz, que é o rio Acaraú, Jaibaras de cima um pouco mais distante, próximo ali. A extrema com Cariré. Nessa Boa área. Esperança. Isso, nessa área. Certo? Para você ver as diferenças geográficas. Sobre mapas, para você ter noção, em 1910 tem um mapa do estado do Ceará, até um colega meu, o Jardel, que está participando aqui com a gente também, me compartilhou, e aí eu perguntei, Jardel, deixa eu me dar esse mapa aí, ele pegou e me deu. E aí nesse mapa, eu tinha até postado um tempo anteriormente, tem lá Pirambebas, né? Ó, norte, Pirambebas. Esse nome é famoso. Pirambebas é famoso. Dona Aline Ribeiro, em algumas entrevistas, ela não se sabe ao certo por quê. Dizem que era o número de piranhas aqui no nosso rio, né? Que era bem extensivo. E faz sentido, porque eu me lembro quando era menino, tinha muito medo de tomar banho no rio, porque o pessoal disse que tinha piranha. De vez em quando vinha um pescador que vinha lá do rio, olha, aí dentro do cesto de peixe tinha o quê? Piranha, né? Então, faz sentido, né? Faz sentido. Eu não tenho uma certeza ainda do porquê. Essa questão das nomenclaturas é interessante. Vale lembrar que o Jaibaras, ele vem de Iabrenhas, né? Y-A-I Brenhas. O que significa Jaibaras? Vamos lá. Jaibaras, eu já ouvi histórias que poderiam ser rio de correntezas fortes. O Jaibara parece que era um tipo de raiz, né? E uma outra que eu procurei, que eu consegui encontrar, que eu achei mais próxima, é um registro de um documento da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, de 1877, que ele vem dizer alguns nomes indígenas aqui na região. Aí dentro desse aspas, tipo um dicionário, né? Tem lá Jaibaras, aí vem lá Y-A-I e Ai, Brenhas. Brenha todo mundo sabe que é mato, né? Eu procurei, ainda estou à procura desse significado. Penso eu que poderia ser rio que vem das matas, né? Não sei, eu não tenho essa certeza, mas eu ainda tenho essa procura, certo? E como eu lhe falei, tem muita resposta aqui no presente que a gente só vai encontrar mesmo só lá no futuro. Tem participação nosso companheiro, a fazendeiro, radialista, a Taliba Neto. Bom dia, bom dia, Taliba. Grande abraço. Lá, olá, Taliba. bom dia, Paulo, bom dia ao professor de História, Ian. E falando um pouco também da história de Jaibaras, eu também gosto, sou fascinado pela história de Jaibaras, até porque aqui em Mulungu dos Carlos é o reduto dos meus familiares, né? A família Ximenes, família Aguiar, família Bezerra, Sim. tem família os Arrudas, né? E outras mais. E eu sempre quis saber informações sobre a minha descendência, né? Até onde eu sei, no caso, a minha descendência, que eu sei dos Ximenes, vem lá de Groaíras, antigo Riacho dos Marães, era conhecido, né? Isso há uns 200 anos atrás. Aqui em Mulungu dos Carlos tem casas antigas, né? Inclusive eu moro numa que já tem 124 anos, foi do avô do meu avô. Tem uma mais velha ainda, que foi do bisavô do meu avô. Inclusive, ela até escravo tinha. E mais longe, né, da história, o meu ritataravô, que era o Vicente Bezerra de Araújo, foi um dos fundadores aí da localidade de São Vicente. São Vicente, mais velho do que Jaibaras, né, que era para ser... Hoje, assim, digamos assim, pela história, pelo desenvolvimento, Jaibara se tornou distrito por conta de que ajudou muito essa questão do açude e do denox e tal. Mas o São Vicente até um pouquinho mais antes, mais velhos. O Ian pode até me falar um pouco aí também, e caso eu esteja errado um pouco, assim, o que eu sei um pouco também da história,
é do Denox para cá, mas sempre eu quis saber. Essa questão de escravos, questão bem interessante, né? Em Sobral, teve sim uma problemática sobre os escravos. Fora essa problemática que foi ali de frente à Igreja da Sé, fora ela, você tem algum registro de escravos maltratados ou chegou a falecer por força de castigo, né? E porque ali na Igreja da Sé teve uma morte simples, que um escravo ou matou um padre ou matou o seu proprietário. Existe alguma história sobre nessa região aqui, sobre essa questão de violência extrema aos escravos? Pronto, Taliba. Sim, como confirmar, né, que houve sim, essa presença de escravizados aqui em Sobral. Muitos grandes fazendeiros tinham, né, eles... Vale lembrar que é um passado triste, né, da nossa história. Teve essa história desse negro que foi enforcado, parece que ele estava alcoolizado, aí acabou matando, acho que foi o proprietário dele mesmo, certo? Para você ver, as pessoas eram tidas como objetos, né? Da Taliba, sobre castigos de escravizados aqui na nossa região, ainda não encontrei registros. Não estou dizendo que não possa ter, certo? Mas ainda não encontrei registros sobre, porque muitos dos nossos registros, eles acabaram se perdendo, né? Nem todo mundo tinha essa noção da importância desses documentos, e às vezes poderiam ser até utilizados contra, né? No futuro, talvez, enfim. Mas o que eu posso lhe informar é que a gente não tem ainda esse registro, certo? Os historiadores buscam, né? Tem essa procura, mas eu vou lhe dizer que não é uma realidade distante. Muitos grandes proprietários que tinham lá, ou por exemplo, a construção do primeiro sobrado de Sobral, sobrado daquela casa de 2 andares, foi construído por um cara que morava aqui, Ignácio Gomes Parente, né? O Ignácio Gomes Parente, fazendeiro daquelas bandas do Jaibaras, construiu o primeiro sobrado aqui em Sobral, isso em 1814. Olha aí, né? Interessante. Para você ver. Então, muitas pessoas ilustres que fizeram que materializaram também a sua fortuna em Sobral, vieram daqui, sabe? Tinham propriedades aqui. Então, pode ser possível que sim, essas grandes pessoas tivessem esses escravizados, mas eram quase mais escravizados domésticos, né? Aquele que trabalhava na lida de casa, principalmente as mulheres, os homens na lida do campo, certo? Mas não seria aquela relação tão cruel, digamos assim. Não, a fato de escravização já é uma coisa cruel, né? Mas naquela coisa como a gente vê em muitas outras regiões do nosso país, onde o castigo era bem mais gritante, né? Porque também tem essas questões geográficas, vale ressaltar, né? O uso, geralmente ele era utilizado em grandes fazendas, de grandes extensões. Aqui tinha, mas nem tanto. Por isso que eu falei para vocês que estão nos escutando, que tinha, mas que pode haver, pode sim, mas eu acredito, né? E isso eu ainda não encontrei registro, que pode ser 1 ou 2, quando aquele que tinha. Porque o escravizado ele era muito caro, certo? Segundo, se ele conhecesse a região, ele poderia fugir também. Então, são pontos que a gente coloca na mesa para poder fazer essas análises. Tá Ligados bem? com a gente aqui no Facebook, a Fran Pereira, bom dia. Tem participação do Rio de Janeiro, Francisco Souza. Abraço, Ian. Ian foi meu colega de classe. Sucesso, garoto. Assisto diretamente do Rio de Janeiro o podcast. Obrigadão, Francisco. Grande abraço pra você também, meu cara. Que legal, né? Ter participações aqui de outros Ô, estados rapaz, Rio de acompanhando. Janeiro. A Muito importante. É bom demais. A internet é bom por isso nesse horário, né? Pronto, ela vai ampliar, né? Agora são 8 horas e 52 minutos. A gente vai finalizando nosso podcast. Como passou rápido, viu? Passou rápido. Uma hora. Gente, fiquei tão nervoso, vocês não têm ideia. Mas eu fiquei muito contente. Passou rápido mesmo. Ian, suas considerações finais. Obrigado pela sua participação, por ter aceitado nosso convite. E o nosso podcast é isso, é dar vez e voz aos jaibaras, vez e voz aos professores. Eu tenho uma tese aqui, que eu não sei se eu levo uma crítica construtiva, mas eu já era para ter trazido mais professores aqui da rede municipal. Me parece que há uma
uma norma aí muito rígida na área da educação de Sobral que não libera os professores, tem que mandar um ofício, tem que mandar não sei o que. Eu acho isso muito uma besteira. Não, mas essa Entendeu? questão é só questões burocráticas mesmo, mas esse lance aí, Paulo, acredito que questões de ofício e tal. Imagino eu que seja, dependendo muito do assunto, né? Mas eles costumam ser bem flexíveis também. Então, mas sobre as minhas considerações, gente, eu só quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Fico muito feliz, né, quando eu cheguei aqui, Paulo, cara, que felicidade estar na rádio, que foi um sonho antigo, né? Eu me lembro que às vezes 7 passava anos. no ano da faculdade, todo mundo falava, olha, o fulano de tal fez o curso de radialista, o curso tal, vai ter reunião e tal. Então pronto, estou muito feliz de estar aqui, parabenizar você, Paulo, também, o Bené, a Taliba aqui que participam, estão aqui à frente da rádio, desejar sucesso, tem sido sucesso, porque eu estava comentando para ele que a rádio, ela é mais gostosa, ela é mais significativa quando ela é entregue para quem? Para a população, porque quem escuta é a população, né? Então fico muito feliz de estar aqui, para mim é um peso muito grande, se a gente tem noção do peso que é estar aqui, sabe, na rádio da comunidade, falando sobre a história da comunidade, sabe, é uma responsabilidade, peso muito grande, fiquei muito nervoso, mas eu tenho muito a agradecer aos meus colegas professores, como eu já falei aqui, que pesquisaram, Rubinho, Maxon, Josué, Genilson, que já fizeram um trabalho sobre aqui o Jaibaras, parabenizar todos eles também, certo? E agradecer, né, que também muitas obras dele eu também consegui escrever, também fiz mais pesquisas. Eu fico muito feliz, gente, porque aqui é uma comunidade que nos acolheu, né? Não sou sobralense, minha família não é sobralense, meus pais, minha irmã, a única sobralense da família é minha sobrinha, né? E sobralense mesmo tem uma família da minha esposa, Priscila, grande abraço, na qual minha companheira, e um beijão para ela. E, gente, agradecer imensamente, espero ter ajudado, né? Espero ter elucidado algumas dúvidas, espero ter contribuído, né? Porque eu acho que uma das funções sociais também da universidade, eu como filho da universidade, é entregar também para a comunidade aquilo que ela apostou, né? Então eu fico muito feliz e honrado, gente. A honra é muito grande, o peso é muito grande de ter dado essa parcela de contribuição para uma comunidade que nos acolheu, nós que somos de fora, né? Minha família que é de fora, que nos acolheu, tem nos sustentado, tem nos abraçado. Então, Jaibaras, eu tenho um amor por essa terra, um carinho muito grande por essa terra. Sempre faço menção dela. É um orgulho, tenho muito orgulho de morar aqui. E gosto muito dessa comunidade, viu, gente? Dessa localidade. Meu muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Ian, pela sua participação aqui no podcast. A minha intenção é trazer professores, matemática, português, todos. Eu faço convite, alguns não vêm devido a algumas regras, aí a gente fica triste com relação a esse quesito, mas a gente vai tentar conseguir. Já tive contato com diretores ali do Aprazível, também há esse barramento, mas se Deus quiser a gente vai tentar trazer devagarzinho aí, para que a gente possa trazer o assunto de matemática, português, né? Outras disciplinas que faz parte da nossa cultura na parte de estudos. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast.